Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, da escola para casa, né? Falando sobre o para casa, a alfabetização de Zoé Rios e Márcia Libânio. É um livro do Ministério da Educação, do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional, do PNBE, né, do Programa Nacional da Biblioteca na Escola, e livro do professor de 2010, havendo proibido a obra atualizada com o acordo ortográfico da língua portuguesa. Essa obra aqui, ela destrói os argumentos da Kátia Benedetti, autora do livro A Falácia Socioconstrutivista. Mas nós vamos falar de uma outra parte dele agora, porque na próxima eu vou pegar a parte que fala sobre a alfabetização e o letramento na perspectiva socioconstrutivista, que é o que destrói, não deixa nada sobre nada dos argumentos da Kátia sobre a forma de se alfabetizar no socioconstrutivismo. Mostra que ela não fez o trabalho básico de casa. Ela que parte da realidade dela e generaliza para todo o Brasil. E segundo ela, usa ampla bibliografia, que são os livros do MEC, os documentos oficiais do MEC, mas os documentos oficiais não tratam especificamente como se dá o processo de alfabetização e letramento. Fala dessas palavras, usa mais o letramento, geralmente, o que dá a entender o que ela chama de método global, que é uma inteira burrice, idiotice. Mas isso a gente vai falar num próximo vídeo. Vamos nos ater aqui agora nessa obra aqui em si, numa parte e outra, que é a questão do para casa, né? Vamos falar dos recursos utilizados na elaboração do para casa, a autonomia na realização do para casa e na abrangência do para casa, porque a obra fala sobre o para casa, mas fala também sobre a alfabetização daqui a pouco. Num outro vídeo nós vamos falar sobre a alfabetização. Os recursos utilizados na elaboração do para casa são um dos aspectos a serem considerados. Algumas escolas já oferecem suporte técnico e humano para a elaboração das atividades propostas pelo professor, tais como revisor da atividade, digitador, ilustrador. No entanto, o fundamental é a apresentação da atividade, a clareza das questões apresentadas ao aluno e que essa tarefa esteja inserida dentro do planejamento escolar. Em algumas realidades do nosso país não existe recurso para atividades impressas, digitadas, e há a necessidade, nesse caso, de o para casa ser passado no quadro e copiado no caderno pelo aluno. Quando o trabalho é repassado ao aluno diretamente pela cópia da atividade no quadro, o professor deve ter cuidado com o tempo que será gasto para realizar tal tarefa, com as características das atividades em enunciação, e observar a organização da cópia do aluno no caderno. Assim, o trabalho tanto pode ser digitado como copiado no caderno de para casa. Outro aspecto relevante na atividade para casa refere-se à importância do professor de abrir mão de outro membro da comunidade escolar revisar o conteúdo da atividade antes de esta ser repassada aos alunos. A problemática dos recursos para a elaboração do para casa exige em toda a sua dimensão a preparação a priori do para casa pelo professor. Quanto a esse aspecto, no momento do planejamento para casa, o professor deve avaliar o grau de autonomia do aluno na execução da tarefa, considerando a sua idade e o ano escolar que está cursando. As questões devem ser claras, objetivas e de fácil entendimento. Para facilitar, se tratando de autonomia de crianças de séries iniciais, podemos pensar no uso de símbolos, na regularidade dos termos utilizados nas proposições e, sempre, na orientação dos alunos em sala sobre o que está sendo pedido para casa. Essa preocupação com a autonomia do aluno na realização da tarefa não quer dizer que os familiares, de certa forma, não devam apoiar a leitura de cada enunciado. Os pais devem ser orientados em situações de reunião coletiva ou individual sobre como devem oferecer apoio às crianças na execução da atividade, na tentativa de contribuir de forma objetiva com os familiares. O professor pode orientá-los, observando algumas atitudes que os ajudarão a tornar o momento da realização da atividade mais agradável. Como exemplo de orientação, temos 10 mandamentos para os pais lembrarem na hora da lição de casa para os seus filhos. Olha aí, ó. Jamais faça a lição por seu filho ou permita que outros o façam. Avós, empregada, irmão mais velho, amigo, tenha certeza de que a lição é de seu filho e não sua. Portanto, ele tem um compromisso e não você. Deixe-o realizar a sua tarefa e vai fazer algo seu. Ele precisa sentir que o momento da tarefa é dele. Organize um espaço e um horário apropriados para ele fazer as tarefas longe de som, televisão, celular e locais de circulação na casa. Troque ideias ou promova perguntas para ajudar no raciocínio, mas só se for requisitado. Não dê respostas, faça perguntas, provoque o raciocínio. Não corrige e não aponte erros. Corrigir é tarefa do professor. Como professor saberá as dificuldades de seu filho se você se adiantar a corrigir a tarefa.
Como que o professor saberá as dificuldades do seu filho se você se adiantar a corrigir a tarefa, né? Importante, não vale apagar o erro do seu filho. Se alguém tiver que apagar algo, que seja ele. Diga, tente novamente. Diante da queixa, refaça, recomece. Caso seu filho perceba que errou, incentive a buscar o acerto ou uma nova resposta. Demonstre com exemplo que você costuma fazer isso. Nesse caso, vale os itens anteriores para reforçar este, né? Torne o erro construtivo. Errar faz parte do processo de aprendizagem, de aprender. Converse enfatizando a importância de reconhecermos os nossos erros e de aprendermos com eles. Conte histórias que estão relacionadas a equívocos, a erros, né, para mostrar que você também erra, que todo mundo erra, que isso é normal. Lembre-se que fazem parte das tarefas escolares 2 etapas, as lições e o estudo para rever os conteúdos. As responsabilidades escolares não findam quando o aluno termina as lições de casa. Aprofundar e fixar os conceitos é fundamental. Não misture as coisas. Lição e estudo são tarefas relacionadas à escola. Lavar a louça, arrumar quarto, guardar os brinquedos são tarefas domésticas. Os dois são trabalhos, portanto, de natureza diferentes. Não vincule o trabalho ao outro e só avalie as obrigações domésticas. Não julgue a natureza, a dificuldade ou a relevância da tarefa de casa. A lição de casa faz parte de um processo que começou em sala de aula e deve terminar lá. Se você não entendeu ou não concordou, procure a escola e informe-se. Seu julgamento pode desmotivar o seu filho, até mesmo despotencializar o professor e, consequentemente, a tarefa de casa. Demonstre que você confia em seu filho, respeita suas iniciativas e seus limites, e conhece suas possibilidades. Crie um clima de camaradagem e de consciência na família. Mas não deixe de dar limites e ser rigoroso com os relapsos e as irresponsabilidades. Cada escola precisa montar as suas orientações respeitando as características dos educandos e das famílias. Uma forma interessante de orientar os familiares é propô-los a estabelecer combinados com suas crianças. Os combinados referem-se a que horas fazer, onde fazer e como agir durante a tarefa de casa, na tentativa de organizar o tempo e o espaço da criança para o momento para casa, conforme as exigências do cotidiano de cada família. Muitas vezes as orientações da escola de como agir para casa não favorecem a experiência de todos os casos. Por isso os pais devem fazer os seus combinados e cobrá-los da criança. Essa posição contribui para a formação de atitudes autônomas e responsáveis da criança e de desempenhos positivos em relação às tarefas da escola. Outra questão importante trata da compreensão da autonomia pelo professor e pelos pais. Autonomia não quer dizer independência total da criança na realização da tarefa, mas condição de resolver o que é pedido e desenvoltura diante dos desafios. No entanto, muitas vezes o professor elabora atividades que precisam da participação direta dos familiares. Nesse caso, o para-casa deve ser encaminhado juntamente com um bilhete dirigido aos familiares, orientando-os quanto à sua participação na realização das atividades. Quanto ao erro, na perspectiva da autonomia dos alunos e ao realizar o para-casa, a resposta no momento da correção deve ser analisada. O professor deve verificar o caminho que a criança seguiu e corrigir coletivizando os percursos que a turma trilhou. Nesse sentido, o erro deve ser pauta de análise para o professor, pois demonstra como se deu o raciocínio lógico do aluno e, a partir daí, como as intervenções serão feitas. Nesse aspecto, podemos dizer que o para-casa, quando elaborado respeitando os cuidados necessários, é uma atividade que pode promover o desenvolvimento da autonomia da criança e criar atitudes saudáveis na relação da criança com seus familiares durante o processo de alfabetização. A abrangência do para-casa. Quanto à abrangência do para-casa, podemos dizer que esta é uma atividade de construção do conhecimento, de revisão do conteúdo aprendido e de avaliação do que foi construído, como também é um objeto que serve de elo entre a escola e o mundo particular das crianças, auxiliando-a na progressão do planejamento e do desenvolvimento dos alunos. Assim, os para-casa apresentam, em nossa perspectiva, 2 eixos: garantir os objetivos de aprendizagem previstos, a avaliação do processo de aprendizagem vivenciado pelo educando, né, apontando as possibilidades de desenvolvimento de capacidades, habilidades e a construção de novas hipóteses no processo de ensino-aprendizagem, proporcionar interlocução entre as experiências vivenciadas na escola e no contexto familiar do educando. A partir desses 2 eixos dos aspectos de tratamento das capacidades e habilidades a se considerar na elaboração do para-casa, o professor pode se perguntar o porquê, o para quê e o como elaborar as atividades com o intuito de obter a clareza dos objetivos vislumbrados em cada proposta de tarefa. Então, esse é um pouquinho dessa obra.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 917 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que por conta de conteúdo do outro passam por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.